Shalom, shalom, boa noite. Boa noite, boa noite. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Boa noite, boa noite. Shalom, shalom, sejam todos muito bem-vindos. Michele, boa noite, shalom, shalom. Fabiola, boa noite, shalom, shalom. Maria, boa noite, shalom, shalom. Boa noite a todos que estão entrando. Milena, não esqueci não, tá? Eu vou mandar pra ti. Manda um oi lá pra mim de novo, pelo amor de Deus. Juliana, shalom, shalom, boa noite. Lúcia, meu amor, shalom, shalom, boa noite. Carla, shalom, shalom. Denise. Profeta, não tô, Milena. Não tô legal. Tô numa ânsia, tô com bastante dor de cabeça, não tô conseguindo comer. Não estou me alimentando, eu tô mais bebendo. Então eu tô tomando bastante vitamina, fazendo bastante coisa naturais, assim, pra mim tomar, porque não tô comendo. Eu comi um pouquinho de arroz, aquele arroz bem papadinho, assim, mas não tô legal. Só que isso é natural, tá, gente? É porque eu vou agora fazer a transição de mês. Eu não sei, não me perguntem que mês que eu tô, porque eles contam como semana, né? Eu não sei se eu vou entrar na sexta semana, ou no sexto mês de gestação. Só sei que essa migração de meses é muito mais forte, então atinge muito. Gente, eu tô com muita dor no corpo, vocês não têm noção. Parece que eu fui atropelada por um caminhão, ou vocês que fazem academia, simplesmente parece que eu fiz academia e tá doendo tudo, todo o meu corpo. E eu tô com muita dor de cabeça porque eu não consigo dormir, porque eu não tenho posição pra dormir, gente. Eu tô pensando em comprar aquele travesseiro de grávida, gente, pra dormir. Tô pensando em comprar aquele travesseiro pra mim ver se ajuda. E, gente, o profeta tá muito grande. A minha barriga tá muito grande. E agora pra saber se é o profeta, se é a barriga mesmo. Aí amanhã eu vou passar no médico novamente. Vou ver como é que ele tá. Se tá tudo bem com ele. Mas é assim mesmo, gente. Cada gravidez é diferente, né? Nunca é igual. E eu vou falar pra vocês, essa não tá sendo igual pra mim. Tá sendo muito diferente, muito diferente. Mas, gente, a minha barriga tá enorme. Tá enorme. Deixa eu dar uma olhada pra vocês. Olha o tamanho. Olha o tamanho do profeta. Gente, tá muito grande essa barriga. Minha barriga só tava assim quando eu tava no 7º mês da Jade e do John. O John foi muito pequenininho, só que o bebê, o percentual dele é maior. Ele é um bebê grande. O médico falou que ele é um bebê, o médico do ultrassom falou que ele é um bebê grande. E aí amanhã eu vou fazer mais um. Então eu tô ficando com falta de ar. Vai ser grande, Milena do céu. Vai ser grande esse profeta. Esse profeta... Eu tô até pensando nas roupinhas. Eu acho que eu nem vou comprar RN. Eu vou comprar tudo P. Porque eu creio que esse menino vai ser grande. Sabrina é minha terceira. Se for contar, é a minha 4ª ou 5ª gravidez. Na verdade, 5ª gravidez. Dois estão no céu com o Senhor Jesus. Aí tem a Jade, que é meu bebê arco-íris. Aí tem o John, que é um milagre, que foi quando Deus me encontrou. Então Deus me deu ele para me encontrar a Deus. E agora tem o profeta, que é para mim treinar o profeta. Que esse profeta vai ser o profeta das nações. Em nome de Jesus.
Gente, o que eu vou falar hoje? Sobre o jejum. Então, Lohane, eu creio que eu estou entrando no 6º mês de gestação, porque é muito diferente. Tem alguns que eu não tô com a minha cadernetinha aqui da gestante, mas tem alguns aplicativos que a gente entra que fala que você vai fazer num certo período. Aí tem outros que falam outro. Então eu fico meio perdida. Por isso que a gente não fala 9 meses, porque na verdade, a gestação, ela dura até 10 meses. Todo mundo crê que a gestação é 9 meses, mas ela não dá 9 meses. Por que conta semanas? Porque quando você vai fazer as contas, nas semanas, dá um pouquinho mais de 9 meses, quase 10 meses. E tem mulheres que têm 10 meses. Eu sempre vou ter os bebês com 38 semanas. 38 semanas, a Jade nasceu com 38. E se eu não me engano, 2 dias, 38 e 2 dias. O John nasceu com 38 e 6 dias. Então eu creio que o profeta vai vir tanto que com 37 semanas... eu tenho que começar a ir pra maternidade, que eu vou ter ele na maternidade. Eu quero ter no SUS. O meu esposo, ele queria que eu tivesse no plano. Só que, gente, eu gosto muito da maternidade aqui de Santa Catarina. Eu fui muito bem tratada. Teve, sim, algumas divergências, isso é natural, né? Teve algumas complicações, mas eu vou falar pra vocês que eu gostei muito. É muito melhor do que a maternidade paga. Ele é muito bom, você é muito bem tratado. Eles te dão soro para você não sentir as contrações. Eles te orientam. Você tá falando que você tá com dor, eles estão ali olhando realmente. Eles têm... é humano. É uma maternidade humana. Deixa eu perguntar pra vocês querem que eu grave pra vocês quando eu for ter um neném? Vocês querem que eu grave quando eu for ter um profeta? Eu vou ter o profeta de cesárea, gente. Mas se vocês quiserem, eu gravo pra vocês. Esse manto. A Sabrina, claro. Vou mostrar. Gente, é muito bom. Gosto muito da maternidade. Eu tive o John e a Jade na mesma maternidade. Muito, muito bom. Eu gosto demais de lá. Dos médicos também. Então vamos lá, gente. Eu já cheguei um pouquinho atrasada. Eu peço perdão. Eu peço que vocês compartilhem essa live. Compartilhem essa live com todo mundo que tem dúvidas sobre o jejum. O que eu vou fazer, gente? Como eu não tô muito bem, eu tô aqui com a só casia, vindo, voltando, peço perdão. Eu quero responder as perguntas de vocês e depois eu trago uma live profunda, ensinando com ensinamentos sobre o jejum. Só porque eu quero tirar as dúvidas de vocês. Por isso que eu fiz até a caixinha de pergunta. E, gente, tem muitas perguntas lá boas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder o que vocês falaram, os temas que vocês falaram na caixinha. Eu falo rápido demais, gente. Eu fico sem ar. Ai, deixa eu respirar. Eu vou responder, tá? Sabrina, eu tô chupando gelo. Comprei sorvete de milho verde que eu amo. E eu tô tomando sorvete, mas não adianta. Eu sofro muito de azia. Nas 2 gestações eu sofri de azia, na do John e da Jade. E agora o do profeta eu tô sofrendo antecipado, porque eu só sofri de azia no final da gestação. E dessa vez é desde o começo, gente, desde o começo. Tanto que eu achei que eu estava com úlcera no estômago. Olha, a Carla falou de maçã. Eu tenho maçã aqui, eu vou comer maçã pra ver. Mas eu não tô conseguindo comer muita coisa, Carla. Tudo que eu como não fica. Não fica, gente, não fica. Eu tô comendo muito pouco. Muito pouco. E eu tô tendo que comer fruta, coisas estratégicas pra ir a vitamina pro corpo, porque eu não tô conseguindo comer. Tá bem? Tá bem. Essa semana tá pesado, mas eu creio que também é muita coisa do mundo espiritual, né? Muita coisa as pessoas não entendem, mas tudo isso que tá acontecendo no Brasil, tudo isso que tá acontecendo, né? Não vamos falar os nomes aqui, mas tudo isso que tá acontecendo com o Brasil é muito pesado, isso é profético.
Isso é porque Deus colocou a mão, porque nós idolatramos homens em vez de esperar em Deus. Muitas pessoas idolatram homem, tanto que fica ou na direita ou na esquerda. Vocês veem como que é um fanatismo sobre os homens? Até a própria igreja é fanática. Teve igrejas que virou as costas para os irmãos que não concordavam com aquilo que eles pensavam. Gente, você acha que Deus não ia fazer nada sobre isso? Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quem é sensível espiritualmente, vocês também devem estar sentindo. Eu vou sentir um pouquinho mais porque, né, já ajuda com a gestação. Mas eu creio que vocês também devem estar sentindo uma atmosfera de vocês estarem irados. Do nada vocês ficam com raiva de alguma coisa. Ou do nada vocês ficam tristes. Do nada vem uma tristeza muito grande. Uma vontade de você gastar desnecessariamente. Uma compulsividade para gastar, tá? Tudo isso é espiritual. Tudo isso é espiritual, gente, por conta do que tá acontecendo. E vocês já entenderam o nome, né? Não dá pra falar porque parece que o Instagram, ele tá cortando quando a gente fala. Mas vocês entenderam, né? O esquerda, a direita, aí o que aconteceu, né? Prenderam da direita, que eu sou a favor, sou da direita, tá? Não sou da esquerda. Sou de direita. E aí prendeu. Eu entendi que foi Deus. Cada um tem a sua opinião, cada um fica... Religião que nem falam, né? É muito difícil a gente discutir sobre religião e esse caso. Porque cada um tem a sua opinião, cada um tem aquilo. Só que eu entendi que esse peso espiritual, isso vem da mão de Deus. Isso não vem do inimigo, como a maioria das pessoas estão pensando. Eu vejo a mão de Deus em tudo isso. Vocês viram a manifestação que o Brasil fez? Que coisa mais linda! Quantas pessoas foram, né? Então assim, Deus tá colocando a mão, Deus tá fazendo. Tudo tem a permissão de Deus, gente. E Deus, ele vai, aconteceu isso muito na palavra de Deus. Depois no fechado a gente pode conversar abertamente mais sobre isso. Profeta, Milena, você falou exatamente. Poucos entendem que o que está acontecendo é além de esquerda e direita. É além. É espiritual. Tudo é espiritual, gente. Tudo, nem tudo é espiritual, mas tudo é espiritual. Parece loucura e contraditório o que eu tô falando, mas é verdade. Então, gente, eu quero falar. Sabrina, dá medo. Eu também tenho medo. Graças a Deus eu não idolatrei. Só que nós sofremos. Porque quando Deus, ele olha, ele não olha para um. Ah, aquele ali não fez, esse aqui fez. Não é época de separar ainda. O joio, eu não sei se eu falo certo, mas eu sempre erro quando eu falo joio. O joio e o trigo ainda não é época de separar. Então, quando nossos irmãos estão no erro, nós também estamos. A gente tem que começar a prestar atenção nisso. E começar a interceder pelo Brasil. Começar a orar pelo Brasil. De verdade, orar mesmo. Chorar, clamar sobre o Brasil. Eu tenho uma bandeira agora aqui. No meu quartinho eu já tinha, né, essa bandeira. Desde, né, da época que a gente começou para poder a votação, né. E eu agora coloco ela nos meus ombros e começo a clamar pelo Brasil. E eu pergunto para vocês estão clamando pelo Brasil? A maioria não clama pelo Brasil, pela terra onde mora. Clama, né, pelos bens deles mesmos, clama pela a situação que está acontecendo com a gente. Gente, só que nós temos que clamar pelo Brasil. Temos que clamar misericórdia, pedir para Deus colocar as mãos dele, que seja justo, porque ele já está colocando, mas que ele seja justo, que ele veja que nós somos fiéis. A igreja não se levanta, a igreja ela não se levanta. Enquanto a gente não se levantar, Satanás está se levantando. Satanás está se levantando. As meninas que estão fazendo libertação nível 1 comigo, elas sabem já o que eu falei para elas. Só tem uma potestade, somente uma potestade do lado de Deus. Apenas um príncipe que governa. Israel, ele é o único que é do lado de Deus.
todas as potestades do resto do mundo são dominados pela parte do inimigo. Todas são da parte demoníaca, todos são demônios, né? Vocês chamam de demônios, então por isso que eu vou falar demônios, para vocês entenderem o que é potestade. São príncipes. Esses príncipes, eles governam o resto do mundo, e somente Israel, o príncipe, o único príncipe de Israel, é o único que está do lado de Deus. O resto, meu filho, não está. Então, nós precisamos se posicionar, porque isso acontece também porque a igreja não se posiciona. Eu já falei isso muitas vezes para vocês, vocês não conseguem entender. Aonde uma igreja se abre, é ali para fazer a manifestação de Deus. Quando uma igreja abre, é para que o que tiver do lado do inimigo fechar. Porque nós estamos manifestando a glória, manifestando o poder. Nós estamos mostrando a face do leão. E o que acontece? É a igreja do lado tem uma umbanda, tem uma quimbanda, tem um espiritismo. As pessoas não sabem sobre batalha espiritual e não querem saber. Ah, não. Prefiro saber a prosperidade. Ah, eu quero saber da prosperidade. Eu quero saber o que eu vou ganhar. O que Deus tem para mim. Se a igreja não se levantar, nós vamos cair. Infelizmente. Infelizmente. Tudo aquilo que estava na palavra está acontecendo nos dias de hoje. Infelizmente. Olha, a Sabrina falou que bar, casa de prostitutas, exatamente perto de igreja, gente. Pelo amor de santo Deus. Aonde abre uma igreja é para aquele território totalmente ser dominado. Jéssica, como que você sabe disso? Quando eu abri a minha célula numa casa que tinha espíritas, eu não sou contra os espíritos, não sou contra religião nenhuma. Eu oro por eles, eu gosto muito, tá? Deles, porque eu vejo eles como pessoas que não sabem aonde eles estão. Eu não sou contra, eu simplesmente, eles estão no engano, assim como eu era cega, eles estão no engano também. Então para de ficar, ah não, porque lá perto da minha casa tem um monte de umbanda, tem um monte de espiritista. Você já orou por essas pessoas? Você já mostrou Cristo para elas? Né? Vocês gostam de falar mal do ocultista, só que vocês não estão fazendo aquilo que Deus fazia, que era ir lá, que Jesus ele ia e ele transformava a vida dessas pessoas, ele mostrava a verdade. Nós não fazemos isso, nós viramos a cara. Se a pessoa, não é cristão, não, é católico, não. Quantos católicos tem aqui comigo, gente? Tem católico que me manda oração de Maria. Gente, tá orando por mim, eu sei que é o meu bem. E vocês ficam aí, não, porque tá errado. Tá, quem você é para dizer que está errado? Quem você é? Eu já vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, com mais unção do que muito crente, busca muito mais lá no catolicismo. Lá no catolicismo, o espiritismo não dá, ele não deixa, né? Umbanda e quimbanda não deixa, infelizmente. Só que Deus, ele toca nessas pessoas. E essas pessoas voltam para Cristo. Nós temos que começar a abrir a nossa visão espiritual, parar de querer lutar contra a carne e contra o sangue. Nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra hostes do mal, potestades, espíritos malignos. É isso que a Bíblia diz em Efésios 6, tá? Vai lá em Efésios 6 e leia com quem você está lutando. Não é com o seu vizinho que é da Umbanda, não. Começa a ungir e falar, Senhor, o Espírito Santo toca nele. Não, ai meu Deus, sai daqui. Vai embora daqui. Começa a orar pela conversão dessa pessoa. Porque pessoas oraram pela minha conversão. Se eu não estaria onde eu estou hoje, se pessoas não tivessem orado por mim. Eu era enfiada na bruxaria até o tutano. Eu fui criada no meio da bruxaria. Eu só conhecia a bruxaria. Eu só cria na bruxaria. Se Jesus não tivesse vindo e aparecido para mim, se ele não tivesse me resgatado, porque pessoas oraram por mim, eu tenho certeza que Jesus levantou pessoas para interceder pela minha vida. Senão eu não estaria aqui. Então, por favor, gente,
Não acho que eles são seus inimigos. Só que você tem que orar para fechar sim terreiro. Você tem que orar sim para fechar uma casa espírita. Você tem que orar sim. Guerrear, isso é batalha espiritual. Você não tá guerreando contra aquelas pessoas. Você tá guerreando contra aqueles demônios. Eles não vão mais descer ali. Voltando agora. Porque eu tava falando. Eu morava nessa casa. Onde todos eram espíritas. Tá? E eu nunca fizeram mal nenhum pra mim. Eu agradeço muito porque me ajudaram, foi muito. E simplesmente ela deixou eu abrir. A dona da casa deixou abrir a célula dentro de casa. Olha, um amor, gente, um amor. Eu amo demais ela. Pra mim, ela é minha segunda mãe. Eu amo demais ela. Até hoje, a gente tem contato. E eu abri minha célula. O que eu fiz? Tinha 2 casas de umbanda. Toda segunda-feira eles estavam lá batendo, fazendo batuque. Botavam louvor, né, pra enganar as pessoas cegas. Achavam que estavam indo ali servir a Deus, porque falava da Bíblia. O que eu fiz? Falei, Deus, vou fazer conquista de território. Deus me deu uma estratégia. Eu fui descalça, andando. Aqui é a rua de terra, tá, gente? Areia. Eu moro na praia. Eu fui andando no quarteirão, aonde tinha. Era 2 quadras da minha casa e a outra era atrás da minha casa. E eu fui rodando ali, no meu quarteirão inteiro. E eu tomando posse. Eu tomei posse e fechou as 2. As 2 casas de anos. Ninguém entendeu nada porque não deixava, não passava mais os demônios, não baixava. Eles faziam, tentavam baixar e não baixava. Aí eles venderam a casa e fecharam o terreiro. Então, gente, é simplesmente isso, guerra espiritual. Você precisa aprender a guerrear. Onde tem um filho de Deus, você tem que saber guerrear. É para essas pessoas serem transformadas. Elas verem a transformação na sua vida. O inimigo vai vir? Vai vir, vai falar. Só que você tem a face de Deus. Essa pessoa vai se sentir tão bem de você que o inimigo que tá nela não vai conseguir. Missionária, eu vou deixar. Eu tô falando um monte de coisa e não falei do tema ainda. Me perdoe, gente. Vocês já me conhecem, vocês já sabem que eu sou assim, né? Sempre vem alguma coisa a mais, né? Sabrina, você vai fazer conquista de território na sua casa. Só que maçonaria, aí o negócio é muito mais complicado. Você vai precisar de muita unção para você lidar com a maçonaria. Eu lido com a maçonaria tem 4 anos. Tem 4 anos que eu vou lá e jogo óleo ungido na frente daquela maçonaria. E eu creio que em nome de Jesus, todos os maçons que dominam essa cidade onde eu moro, eles serão convertidos em nome de Jesus. Eu sei que tem muitas coisas que eles não podem permitir deixar por conta de contratos, mas eu creio que Deus ele vai resgatar muitos ainda que estão lá dentro. Infelizmente, muitos pastores aqui são da maçonaria. Janaína, é raro porque eles têm contratos. Eles têm muitas coisas ocultas que eles não podem sair. Então, para um maçom ele sair, ele tem que ter muita coragem, porque a vida dele é totalmente destruída. Vocês acham que quem sai do ocultismo tem a cara de pau que nem eu, de contar todo o podre que fez? Não tem, gente. Eu morro de vergonha de tudo que eu contei. Tanto que muitos podcasts já me convidaram para mim falar sobre o meu testemunho. E eu falo, Espírito Santo, eu só vou se você mandar eu ir mesmo. Porque, gente, é vergonhoso você falar o que você fez. Você acha que é bonito o que eu fiz no ocultismo? Hoje eu sei o erro que eu fiz. Na época pra mim era uma coisa natural. Só que hoje eu sei que eu estava errada. Isso dá vergonha. Isso faz a gente se sentir menor. Isso faz a gente se sentir horrível. Só que eu sei que eu tenho que contar o meu testemunho. Eu tenho que contar as coisas que eu fiz no ocultismo. Porque assim o crente abre os olhos. Porque crente acredita que nada... Não. É tudo mentira. Se vocês for lá no comentário lá falando quando eu contei da parte que eles falaram lá dos ossos, né? Ou da senhora que antigamente eles falavam crente do coque, né? Que hoje eu sei que são as mulheres de oração, mas na época era a mulher do coque.
E aí eu falei assim, essa mulher do coque eu não posso tocar. Quando eu falei aquilo, é uma grande mentira. Gente, eles acham, é incrível que eles não creem. Quando eu falei que um osso de um crente, onde um crente está enterrado, ele protege o restante, eles, olha só, na cabeça deles, eles creem que aquele osso daquele crente, mas não tem nada a ver, é porque aquele crente, ele foi tão fiel ao Senhor, que Deus põe um anjo protegendo e, consequentemente, protege aquele cemitério. Sabe, o povo não pensa, o povo não sai da casinha, o povo fica dentro da casinha, não abre a mente espiritual, fica numa religiosidade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, se tu é religioso, tu tem cão no couro, porque religiosidade é um demônio, ele tá te prendendo. Se você se sente preso ao cristianismo, se você se sente preso na tua religião, você tá numa cadeia espiritual. Você saiu do mundo que você estava preso e você entrou em outra cadeia? Pelo amor de Deus, nós somos livres em Cristo Jesus. Nós escolhemos obedecer. Temos que obedecer, temos que andar em santidade, mas é minha escolha. É minha escolha andar em santidade. É minha escolha obedecer a palavra de Deus. É minha escolha. Amém? Então nós escolhemos. Nós escolhemos. Eu sou livre. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu sou livre em Cristo Jesus. Porque Jesus me fez livre. Agora, vir um religioso querer, não, porque não está na palavra de Deus. Eu vou falar, tenha comunhão com o Espírito Santo. Pelo amor de santo Deus, abre tua visão, que nem o povo. Ai, aonde que tá isso na Bíblia? Eu fui lá, gente, perdão, né? Mas o Pedro saiu de dentro de mim, porque eu tenho um Pedro, que eu tento controlar esse Pedro, mas esse Pedro tá difícil de ser controlado agora, porque eu não tô com muito jejum, só tô podendo fazer jejum de 8 horas. Aí me vem, né, um fariseu incircunciso, porque isso não tá na Bíblia. Só se for na Bíblia satânica, porque quando você vê meu testemunho, meus queridos irmãos amados do Senhor, quando eu falo o que eu fiz no ocultismo, vai estar na Bíblia satânica, meus queridos. Vai estar nos livros de magia, não na Bíblia de Jesus. Vocês querem estar aqui na Bíblia? As coisas que eu fiz? Pelo amor de Deus, tomam vergonha na cara de vocês. Acordem, abram os olhos. Porque isso não tá na Bíblia. Porque isso é mentira. Vocês queriam que tivesse magia? Ensinando feitiçaria dentro da Bíblia? Eu não consigo entender não, gente. Quer ler? Vai ler a Bíblia satânica então. Não faça isso não, pelo amor de Deus. É mentira, tá? Não faça isso não. Se vocês fizerem isso, vai abrir legalidade na vida de vocês, tá? Então, pelo amor de santo Deus. Deus já me levantou, já passei já comi, né, o pão que o diabo amassou, literalmente, tudo que aconteceu na minha vida, nesses 20 anos de ocultismo, para mim abrir e falar para vocês, não vai nisso não, não cai nessa não, que não presta, você só sofre, amém? Então, pelo amor de Deus, não vai lá não, eu falo brincando, tá? Vai, pelo amor de Deus, vai que tem uns doidos aí que vai querer, eu vou lá ler para ver se é verdade, aí pronto, aí cai lá no cão. Não, depois vai lá aí começa a seguir, aí pronto. Que nem umas pessoas que queriam ler o livro de Allan Kardec, que queria ler o livro de São Cipriano, Paulo Coelho. Gente, vamos acordar? Vamos? Pelo amor de santo Deus? Pelo amor de Deus. Faça isso não. Amém? Tá, deixa eu responder vocês. Senão a gente não fala, eu fico falando aqui que nem uma matraca, Jesus. Isso é porque eu tô com dor de cabeça, né? Imagina se eu não tivesse. Mas deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui a perguntinha, as respostas de vocês. E aí, quem quiser fazer mais perguntas sobre jejum, porque eu vou responder, vai ser uma resposta, tá? Põe aqui no ponto de interrogação. Gente, vocês querem falar coisa polêmica, gente? Eu não posso ficar falando coisa polêmica. Janaína, é verdade? Tem literatura que
cristã que o próprio Espírito Santo escreveu, principalmente de libertação, de batalha espiritual, que você tem que orar pro Espírito Santo, você tem que estar orando em línguas para você ler, porque você sofre muito ataque. Que tu sabe, não sei se é Sabrina, sim, vai ficar salva, tá? Então, gente, eu vou só responder as perguntinhas de vocês hoje. Eu vou abrir aqui, porque teve muitas perguntas bem legais. Gente, vamos lá. Se preparem, né? Porque vocês já sabem que eu sou sincera, né? Quem não é acostumado, quem tá vendo a primeira vez a live, não liga não, tá? É só assim mesmo. Se não gostar, não precisa seguir não, tá? Não é obrigado não. Vocês não estão em cativeiro espiritual pra vocês ficar querendo, tem que seguir não, tá? Ninguém tá preso a ninguém. Estamos presos em Cristo Jesus. Vocês têm que seguir a Cristo Jesus. Vocês têm que obedecer a Cristo Jesus. É Ele que vocês têm que obedecer. Vocês não têm que me seguir por obrigação. Ah, não, vou ficar aqui. Ah, porque ela já me ensinou alguma coisa. Ah, porque... Não, não é cativeiro. Vocês não estão presos a mim, não. Vocês estão presos a Cristo. A Deus. É o único, ao Espírito Santo. É a eles que vocês devem obedecer. Então, se o Espírito Santo falou, não gostei dessa menina. Essa pastora aí, não achei legal. Gente, saia. Pode ir. Vai com Deus. Que Deus apresente pessoas que vocês se conectem. Porque vocês têm que conectar com pessoas que vão trazer sabedoria e desenvolvimento na palavra de Deus. Que vocês possam evoluir espiritualmente. Vocês não têm que ficar com pessoas obrigadas. Amém? Então vamos lá. Tô falando isso, gente, porque eu peço pra vocês. Peçam pra Deus. Pergunta, Senhor, eu tenho que seguir essa pastora? Eu tenho que aprender sobre isso? Porque às vezes vocês não estão espiritualmente prontos ainda pra aprender aquilo que eu tenho pra dizer. Vocês ainda não estão prontos pra escutar. E isso pode ou matar vocês espiritualmente ou vocês podem me odiar. A Mônica colocou, por mais pastoras assim, por favor. Fiz mentoria contigo, amém. Ô, glória, aleluia. Gente, quem fez mentoria comigo e você tiver algum testemunho, manda pra Denise. Gente, eu já tenho testemunho de pessoas que fizeram a oferta pro profeta. Eu tô impressionada. Esse profeta já dá muito da unção já, gente. Veio pra destravar mesmo. Em nome de Jesus. Então, vamos lá, gente. Eu vou aqui do último que colocou até o primeiro, tá? E aí, perguntaram lá pra mim, na caixinha de perguntas, e depois eu vou responder vocês aqui. Jejum de 6 a 12 é válido? 6 horas de jejum. Gente, pelo amor de Deus, né? Somos crentes, tá? 6 horas de jejum, você aguenta. Tem gente que nem toma café da tarde, que almoça meio-dia e janta só e vai dormir. Pelo sangue do Cordeiro. Que nível espiritual que vocês estão de fazer? 4, 5, 6 horas de jejum. Mínimo, já anota aí, mínimo de jejum espiritual para você ter autoridade, para você ter unção, para quando o demônio vir, ele nem conseguir ficar do teu lado de tanta unção que você carrega. Mínimo 8 horas. Mínimo 8 horas. Para você fazer uma limpeza no teu sangue, por isso que nós temos que jejuar 8 horas para fazer um exame de sangue, às vezes 12 horas, é para que você seja limpo. Jejum de 4, 5, 6 horas, vocês querem apanhar de mim. Vocês, olha, eu tenho uma Bíblia aqui de estudo, vocês não deixam Pedro sair, não. Pelo amor de Deus, toma vergonha na cara de vocês, que vocês são crentes, tá? Engraçado que para fazer jejumzinho, para vocês ficar magrinho, para vocês cuidar, né? Não, eu quero emagrecer, aí vocês fazem um monte de hora. Agora, jejum espiritual que é para Deus, vocês querem fazer 6, 4 horas, pelo amor de Deus, toma vergonha na cara de vocês. Vocês querem autoridade? Vocês querem guerrear? Vocês querem abrir a boca e o cão sair correndo?
Vocês querem aquilo que eu carrego, porque muita gente quer aquilo que eu carrego, mas não quer fazer aquilo que eu faço, tá? Vocês querem aquilo que eu carrego, aquilo que minha apóstola Larissa carrega, porque meu foco é minha apóstola. Eu sempre olho para ela e ela é minha inspiração hoje, porque a maioria dos meus, né, são esses heróis da fé. Mas hoje é minha apóstola. Então eu olho para ela e eu falo assim, essa mulher é minha inspiração. Eu quero chegar onde ela chegou. Essa é a minha inspiração. E eu inspiro, graças ao bom do Senhor, não sei como, Deus, né, que faz essas loucuras, porque é somente o Espírito Santo mesmo, para vocês se inspirarem em mim. Então, se vocês se inspiram em mim... Jéssica, eu nunca jejuei 8 horas. Você já faz jejum? Você já é crente de 5, 6 anos? Você é crente de 12 anos? 24 horas, 3 dias, 7 dias, 40 dias no líquido. Não vem me falar que você não consegue, porque você consegue. Se você quiser, você consegue. Amém? Então, nada de vergonha aqui. Nenhum dos meus seguidores, em nome de Jesus, vai ficar fazendo 6 horas de jejum. Que isso é uma vergonha. Uma vergonha. Deus olha lá do céu e fala, olha, Jesus, olha lá. Tá querendo unção. Como é que pode? É uma vergonha. Gente, pergunta aqui no ponto de interrogação, tá? Aí teve uma irmã que perguntou, posso fazer jejum todos os dias, da meio-dia até meia-noite? Maravilhoso, 12 horas de jejum. Perfeito. Olha que irmã, querendo unção, querendo ir mais longe em Cristo. Sim, pode fazer, tá? Quando eu não estava gestante, eu fazia 5 dias de jejum. Isso quando eu não estava no de 40 dias, no de 50 dias, 60 dias. Eu fiz 180 dias, eu não contei pra ninguém, somente eu e meu esposo que estávamos sabendo. Então eu fiz 180 dias de jejum. Então, pode, tá? E vocês vão ver que quanto mais jejum você fizer, mais longo você vai querer fazer. Eu comecei com um jejum de 23 horas. Só que eu precisava, pelo aquilo que eu passei, pelo aquilo que aconteceu comigo, eu vim do ocultismo. Então eu precisava jejuar 23 horas. Então eu fiz 40 dias, 23 horas. E aí depois eu comecei a fazer os jejuns de líquido, mas eu comecei devagar. Eu comecei 24 horas com água. Depois eu fui para 48 horas com água. Depois eu fui para 72 horas. Depois eu fiquei sem nada. Consegui os 3 dias sem nada. Aí eu fui para 7. De 7 eu fui para 14. E de 14 eu fui para 40. Quando eu fui fazer os de 50, eu descobri que eu estava com o profeta no bucho. O profeta, ele já nasceu jejuando. Ele já foi gerado no jejum, tá? Então eu estava no jejum de Daniel fazendo 7 dias na água, quando Deus me mostrou um anjo no meu ventre. Então eu estava no jejum. Aí colocaram aqui pra mim, qual o melhor horário para iniciar o jejum? Gente, o melhor horário é você e Deus que escolhe. Eu gosto de fazer às 18 horas, porque às 18 horas é o pôr do sol. E é realmente quando o dia termina e começa, né? Quando a gente vai ver verdadeiramente, então a gente já está ali dentro do outro dia. Então, exemplo, eu vou começar na segunda-feira, às 18 horas de domingo, eu entro no meu jejum. Eu gosto de fazer assim. Só que até o jejum, tuas regras. Eu já tive jejum que eu comecei às 2 da tarde, né? Principalmente esse primeiro jejum de 40 dias que eu fiz, depois eu fiz os outros, e eu continuei os jejuns de 40, eu gosto de começar esse horário às 2, porque aí eu almoço 1 hora, né? Quando eu faço 23 horas, então eu faço 1 hora de alimentação e depois eu faço mais 23 horas, tá? Então, seu jejum, suas regras, anotem aí, seu jejum, suas regras, tá? É muito poderoso quando você abre nos portais. Aqui, uma pergunta muito maravilhosa. Posso fazer jejum para pedir perdão dos pecados? Deve.
o jejum de 40 dias. Gente, jejum de 40 dias é um jejum poderoso de libertação. Tanto que quem já fez mentoria comigo, que fez libertação, eu dou o jejum de 40 dias, que é pós-libertação. Tá? Então, pós-libertação, você quer ser liberto? 40 dias de jejum pela tua libertação. Você vai se limpar, você vai ser remido, lavado. Gente, vocês não sabem o poder que acontece nos 40 dias quando você está sendo lavado, tá? Por Deus. Então, sim, deve fazer jejum pelos seus pecados. Se você tem pecados de estimação, que na verdade são iniquidades ou transgressões, porque tem muita pessoa que está com cônjuge e não é casado, você não está nem em iniquidade e nem em pecado. Você está em transgressão, porque você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, tá? Então, você está errando já em pecado, em fornicação. Vai jejuar. Vai jejuar e pedir perdão para Deus pelo que você está fazendo. Ah, Senhor, ele não quer casar. Ora, entra nesse jejum já pedindo para Deus transformar o coração desse homem, para esse homem se casar com você, para você ser certinha, tanto perante a lei dos homens, tanto perante a lei de Deus. Amém? Colocar aqui também. Com jejum, podemos quebrar maldições? Sim, podemos. Gente, minha autolibertação eu fiz sozinha. Então eu passei 2 anos fazendo autolibertação. 2 anos eu fui jejum, oração, eu e meu esposo. Meu esposo, graças a Deus, sempre foi um companheiro nisso. Então eu fui jejum, oração, buscando conhecimento. Então eu fazia vários cursos de libertação. Li muitos livros, eu tenho muitos livros. Eu quero colocar aqui uma estantezinha, eu vou ver se eu arrumo. Vou tomar vergonha e eu vou arrumar aqui pra vocês. Vou colocar todos os meus livros, meus diplomas. Gente, eu tenho muito diploma de batalha espiritual, de cursos, né, agora de teologia, que eu vou fazer, que eu tô terminando minha teologia. Então eu quero colocar todos os meus diplomas aqui pra vocês ver, que é um orgulho, né, pra honra e glória do meu Senhor. E eu quero, vocês vão ver o tanto de livros que eu li muitos livros, gente, tanto que eu tenho um arsenal online, isso eu estraguei minha visão por causa disso, de tantos livros que eu li sobre batalha espiritual e libertação. Tá? Então tem pessoas que, Jéssica, pode? Tem alguns que eu posso compartilhar, tem outros que eu não tenho autorização. Aqueles que eu posso compartilhar, eu compartilho com vocês. Os que eu não tenho autorização, eu não compartilho, que seria o quê? Um pecado. Seria pirataria, seria algo ilegal, então não pode. Por isso que não leiam todos os livros que estão entregando para vocês online, tá? Você tem que saber se tem autorização do autor para ler aquele livro ou não. Então, sim, você pode quebrar as maldições da sua vida, todas as maldições, com o jejum, tá? Mas tem coisas que só são quebradas com oração. Então, você vai precisar de libertador. O que aconteceu comigo? Eu não lembro agora, foi uma mentorada minha que me perguntou, acho que foi a Osana. Acho que a Osana nem tá aí, né? Ela me perguntou, Jéssica, o que aconteceu que o Espírito Santo saiu de você 7 dias? Eu tava contando esse testemunho, eu vou contar aqui pra vocês rapidinho, tá? Se eu estiver falando demais, vocês já falam, Jéssica, para de falar. Mas o que aconteceu? Eu estava fiz um jejum de 40 dias, que a gente ia ter uma conferência para ir. E aí eu fui nessa conferência no Paraná. E aí eu fiz o jejum de 40 dias. Nesses 40 dias, eu sofri um ataque espiritual. Sofri como eu posso dizer, uma rejeição. Eu fui curada da rejeição, mas ela ainda estava ali. Então, eu fui rejeitada por uma pessoa que eu gostava muito. Então, essa pessoa mentiu, falou um monte de mentira de mim, calúnia, falou. E aí, o que aconteceu? O Pedro, que estava dentro de mim, né? O Pedro que quer arrancar a orelha, quase arrancou a orelha da pessoa com a Bíblia. Então, eu fui pra cima dessa pessoa. E quando eu fui pra cima dessa pessoa, eu caí na de Satanás. Tanto que meu marido viu que essa pessoa estava endemoniada. E eu caí na de Satanás, eu fiquei com rancor. Eu tinha orgulho, porque eu achava que eu era muito santa. Não, eu não tenho nenhum dedo mais com Satanás. Gente, todo cultista, ele é orgulhoso. Principalmente bruxaria, eles são muito orgulhosos. Então eu tinha ainda aquele orgulho, e o orgulho vem da onde? De Lúcifer, gente, de Rei Léo. Ele é orgulhoso, ele teve orgulho no coração, eu tava com Satanás no couro. Aí, o que aconteceu?
Eu me orgulhei porque eu tava, não, eu sou santa, não porque isso é mentira de endemoniamento. Entrou orgulho, entrou soberba, entrou muitas coisas dentro de mim, que eram coisas que precisavam ser tratadas ainda. Eu já fazia libertação, tá? Eu já dava mentoria, tá bom? Só pra vocês ficarem sabendo. Aí, o Espírito Santo se afastou de mim durante 5 dias. Eu fiquei 5 dias em silêncio. Eu chorei tanto, eu falei assim, eu falei pro meu marido, eu tô endemoniada, ora por mim, manda manifestar, nada saía. Eu falei, eu só posso estar demoniada porque o Espírito Santo não fala comigo, eu não escuto mais a voz dele, eu não escutava. Gente, era um silêncio. Um silêncio, por isso que eu sei o que vocês sentem quando diz que é um silêncio. Quando Jesus, ele fala na cruz, porque me abandonastes, eu entendi exatamente o que Jesus sentiu. Porque eu fui esvaziada. Espírito Santo saiu de mim. E eu não tinha entendido por quê. Cheguei lá na conferência. Minha visão, né, sempre foi aberta. Eu vi uns dragão em cima da conferência. Um ataque espiritual. Eu vi muita coisa, muito voodoo nas pessoas. Aí eu falei, não, tá normal. Eu tô com os dons ainda. Tá fluindo. Aí o Espírito Santo, a primeira vez, depois de 5 dias, ele falou comigo. Vai pedir oração para a profeta Thaís, da Global, tá? Do meu Ministério Global. E aí gente, as filas para oração era muita gente, era uma conferência, era muita gente. Só para vocês entenderem, Deus deixou a Thaís livre. Não tinha ninguém na Thaís, todo mundo foi no resto, é como se Deus tivesse escondido ela para que eu pudesse ir nela. E aí eu fui nela, pedi oração. Aí eu falei assim, Thaís, eu acho que eu tô com espírito de rejeição. Você pode orar por mim? Porque eu tinha sido magoado, que era uma pessoa muito amiga minha, não imaginava que ia acontecer toda aquela confusão. Aí, endemoniei feio. Não lembro, não me perguntem, o meu processo ali foi um processo de possessão tão pesada que eu não me recordo. Quando eu acordei, eu vi a apóstola, minha apóstola Larissa, que na época ela era pastora ainda. Ela estava em cima de mim e tinha várias pessoas me segurando. Tinha muita gente me segurando. Eu acho que tinha uns 4 nas minhas pernas, tinha 2 de cada lado dos meus braços me segurando e eu sem entender nada. Aí eu falei assim, demoniei. E a minha maior vergonha era acontecer isso, né? Acho que ninguém tem, né? Todo mundo fica pensando, meu Deus, o que é que vão falar? Mas isso é seta de Satanás, tá? E aí, a apóstola falou comigo e aí eu falei pra ela. Eu vim do ocultismo, eu vim da bruxaria e ela entendeu. Aí ela foi tirando o sangue. Quando ela ia orando pelaquilo, eu ia embora de novo, eu não lembrava. Era possessa. E aí eu voltava de novo pra falar pra ela. Tanto que a Lilith, né, eu tava com Lilith de Eusebô. Quando a Lilith, ela tentou me matar, ela entrou dentro do meu útero e ela andava, eu senti ela andando dentro de mim. Ela tava andando dentro de mim, assim, e aí tava doendo muito. E aí a apóstola teve a palavra de sabedoria que ela ia me matar. Eu ia morrer ali naquele dia, gente. E morre, tá, gente? Eu vou ensinar isso pra vocês lá no nível de libertação. Pode morrer num processo de libertação. Só que minha apóstola, ela era a única que tinha a unção pra tirar essas, né, esse peso, porque é de geração. Eu não gosto de ficar falando isso, porque bruxo tem muito orgulho. Ai, meu sangue é de bruxos. Ai, é antecedente. Gente, minha família vem de uma família de bruxos. É gerações e gerações. Então, teve que ser quebrado. Então, o Espírito Santo, ele teve que se afastar de mim, para que esses tronos que estavam muito pesados sobre a minha vida, eles foram fechados. Vocês que já viram meu testemunho, vocês sabem, eu entrava em dimensões, eu abria dimensões. Gente, não são qualquer pessoas que abrem dimensões. É gerações e gerações para Satanás dar esse poder, para essa pessoa ter esse poder aqui na Terra. Não é você chegando amanhã no ocultismo falando assim, vou entrar no ocultismo, vou ter esse poder. Não é assim. É de gerações e gerações. São espíritos geracionais muito fortes. Então tava tudo trelado ali em mim, grudado.
e somente a minha apóstola. Então, por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque às vezes você jejua, às vezes você ora, você busca, você tá já fazendo libertação, já aconteceu isso na conferência, eu contei para vocês, que teve um ser humano, não importa se é homem ou mulher, um ser humano que fazia libertação, estava no ministério, e quando eu botei a mão para orar, esse ser humano manifestou, e ela falou assim, esse ser humano não entendeu. Ela falou assim, eu não acredito que aconteceu isso. Por que aconteceu isso? Demônios geracionais de muitos e muitos anos. Entendeu? Então assim, gente, vai ter orações que vocês só vão ser libertos quando um libertador que tem autoridade e unção olha pra você. Depois o Espírito Santo foi me explicar sobre isso, porque eu chorei muito, fiquei com muita vergonha, não queria mais voltar pra conferência. Falei, nunca mais eu vou olhar pro rosto da minha apóstola, ela vai falar que eu sou endemoniada, porque eu fui muito perseguida e ainda sou, né? Todo mundo acha que eu ainda vou voltar pro ocultismo, tá repreendido em nome de Jesus. Jamais, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei. E eu sei quem eu sou hoje, gente. Quem vem de lá, do fundo do poço que nem eu vim, não abandona Cristo. Não abandona Deus, gente. A gente tem muito medo, a gente tem temor da mão do Senhor. Não é me achando não, é porque a gente entende o peso espiritual. Eu entendo, eu vi muita coisa. Eu vivi muita coisa e hoje eu vivo muitas coisas com Cristo. Quem tá aqui mais tempo comigo sabe sobre isso. Tá? Então, para vocês entenderem. Se acontecer com você, ai meu Deus, eu tô santificada, porque nós não somos santos, tá? Não vem se achando, falando que você é santo, que você não é. Mas você tá santificado. E simplesmente um libertador que tem muita unção tocar em você é um demônio geracional, não é culpa sua. Não é algo, às vezes você é impulsionado a alguma coisa que você nem entende. E deixa eu aproveitar aqui e falar sobre isso, que eu vou fazendo, libertação de maldições hereditárias. E eu vou estar ensinando sobre isso. Então, logo, logo eu vou abrir as inscrições para essa aula. Quem já é do nível 1 de libertação não precisa adquirir. Mas se você não é, entre. Então, se você quiser ser liberto, se você quiser ser um libertador e você quiser aprender, sobre isso, como eu aprendi, porque Deus me deu para mim, né? Eu não sei se tem outros, mas Deus me deu uma autoridade a nível de DNA. Eu não faço, em certas pessoas que eu vou ensinar isso para vocês, eu não faço maldições hereditárias igual muitos pastores ensinam, que é a primeira geração, a segunda, a terceira. Não, eu faço a nível de DNA e eu quero ensinar vocês a fazer isso. Então, quem quiser, depois da aula, eu não abri ainda, tá? Não abri ainda as inscrições, mas logo, logo eu vou abrir, porque eu não estou bem, que nem eu falei pra vocês, amanhã não vai ter aula, mas na próxima sexta vai ter, então é na próxima sexta que vai acontecer isso, tá bom? Olha, a Elis falou, eu passei a conhecer sobre libertação quando assisti seu testemunho no podcast. Glória a Deus, Elis. Glória a Deus, eu tava morrendo de vergonha naquele podcast. Mas glórias ao Senhor que tenha tocado você. Se Deus permitir, eu vou em outros podcasts, mas só se Deus quiser mesmo, gente, porque eu tenho muita vergonha, não é legal. Tem que ter coragem pra falar, né? Então vamos lá. Como fazer o jejum de Daniel? Gente, o jejum de Daniel, ele é um jejum que é um propósito, né? Vamos falar a verdade. O jejum de Daniel é um propósito. Porque jejum, o que significa jejum? Se abster de comida. Se abster de alimento. Então você não come nada. E no jejum de Daniel, você pode comer frutas, legumes, você pode comer sementes, tá? Que foi o que Daniel fez. Ele se absteu tudo daquilo que era gostoso, tudo aquilo que era bom no mundo, né? Onde ele estava ali. E começou a comer somente o que era frutas, ele ficou saudável. Tanto, né, que eles falaram assim, não, você não vai ficar saudável. Ele falou, então daqui a alguns dias, se você volta, você vai ver como a gente tá. E eles estavam melhores do que os outros que estavam se fartando de carne, se fartando daquela mesa de Satanás. Então, o jejum de Daniel, ele é específico assim. Você não come nada que vem derivado de animal. Você não pode tomar nada que tenha cafeína. Tá? Alguns jejuns de Daniel entra café, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Seu jejum, suas regras.
Você pode colocar se você quiser, só que não coloque nada de derivado de animal. Só que no jejum mesmo de Daniel, não entra cafeína, não entra açúcar, tá? Então, a mel, adoçante, não entra. Somente a fruta ali. Você pode fazer um suco de fruta, você pode comer, né, sopas, legumes, você pode comer, tá? Então, é muito específico. Edja, eu não sei se fala assim, Edja, tem o meu testemunho no meu canal e tem no Quente Podcast. É só você colocar lá, testemunho Jéssica, que aí você vai saber, tá? Aí perguntaram também, posso tomar Santa Ceia no jejum? Depende de qual jejum. Se você estiver no jejum de Daniel, você não pode, porque o jejum de Daniel, ele tira o pão e tira o suco de uva. Não pode no jejum de Daniel. Mas se você estiver em outros jejuns, você pode fazer a Santa Ceia, tá? Quando eu tô no jejum de 40 dias, eu sei. Mesmo quando eu estou no líquido, eu sei. Porque, gente, a ceia, ela nos fortalece. Nós temos que ceiar todos os dias. Isso vai te fortalecer. Jesus diz que quando nós ceiamos, nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Então, para vocês entenderem o poder da ceia, tá? Aí teve uma irmã que colocou, eu achei bem interessante. Ela falou assim: fiz o jejum de 3 dias na água. O pastor que não sabia disso, você tá fazendo o jejum de tolo. Depende do jejum de tolo que ela tava fazendo. Jejum de tolo conta se você não está em oração e se você não está lendo a palavra. Se você tá só jejuando, é jejum para Cristo. Só que você tá vendo série. Você tá vendo coisas do mundo, você tá jogando. Você tá ali passando no TikTok vendo aqueles videozinhos que... Gente, eu não sei porquê, eu não gosto de TikTok. Ele é totalmente demoníaco, só tem coisa que não presta, só ensina coisa que não presta. E aí, não podia nem falar isso, ai Jesus do céu, amor, eu falei já. E aí, você tá quebrando seu jejum, você tem que santificar. Quando você estiver em jejum, santifica os seus olhos, santifica os seus ouvidos, se santifique, tá? Você não vai ver nada que não seja cristão, você não vai ler nada de que não seja cristão, você não vai ouvir nada que não seja louvor ou pregação, tá bom? Então você tem que, Angeli, eu não entendi. Então devemos deixar de cear se é uma vez no mês esse momento especial? Eu ceio todos os dias. Eu ceio todos os dias. A ceia ela é muito importante. Você tem que cear. Você quer lutar contra o pecado? Você quer estar mais unido? Isso é um grande segredo dos grandes avivalistas. Os grandes avivalistas, eles ceiam todos os dias. Então, há alguns anos, né, que nós venhamos ceiando. Acho que tem uns 2 anos que nós ceiamos todos os dias. Mas se não foi essa a sua pergunta, Angeli, faz de novo porque eu não entendi. Gesanilda, pode sim, você mesmo pode orar pela ceia. Se vocês quiserem, eu vou lá no grupo da mesa e vou postar lá pra vocês como que vocês podem fazer essa consagração da ceia, tá? Porque se vocês lerem na Bíblia, não fala que uma pessoa, né, precisa fazer isso com autoridade espiritual, não. Você pode fazer sim e ceiar ali na sua casa, tá bom? Janilda, quem disse que você não tem unção para você orar pela sua ceia? Se você ora, você tem unção. Se você lê a palavra, você tem unção. Se você jejua, você tem unção. Quem disse que você não tem unção para orar pela ceia? Nós geramos unção, nós geramos o óleo, é o óleo. Quando a gente fala óleo, é unção. E a unção ela é alimentada todos os dias, com jejum, oração. A Bíblia, ela é alimentada todos os dias. Se você alimenta a sua unção todos os dias, você é uma pessoa que tem unção. Sabrina, depois eu ensino vocês a fazer o jejum de 40 dias. Eu quero fazer.
Ah, tá. Ela perguntou, se estamos no jejum de Daniel, no dia da ceia, não podemos cear, sendo que esse momento é uma vez no mês? Não, porque aí você tá quebrando o jejum. Mas aí, se você, né, escreveu ali durante o jejum, gente, quando vocês forem fazer jejum, escrevam, anota. Eu tenho um caderninho que eu anoto tudo que eu quero com Deus. Então, se você anotar lá no seu caderninho, no seu papel, quando eu for no jejum de Daniel, quando for fazer a ceia na igreja, eu vou ceiar. Deus já está de acordo, porque é seu jejum, suas regras. Só que você tem que anotar. Agora, você não anotou nada, falei, tô entrando aqui, Senhor, no jejum de Daniel. Avisa o Senhor assim, do nada, do Neida, vocês avisam ao Senhor. Aí vocês não tem nada programado, vocês não falam o que vocês vão comer, o que vocês vão deixar de comer para Deus. E aí vocês só simplesmente entram, ah, Senhor, eu tô num jejum de Daniel. E aí você vai ceiar, você tá quebrando, porque Deus ele vai colocar que você vai estar num jejum de Daniel igual a palavra de Deus. E na palavra de Deus, o jejum de Daniel ele não toma, nem come pão e nem bebe o suco de uva. Então se você estiver ceiando, você está quebrando o seu jejum. É, gente, é forte. Sabe o que falta no crente? Vou falar uma coisa que falta no crente. Organização. Eu falo isso, eu vou falar de novo, não importa o que vocês vão escutar. Porque fala coisa do ocultismo, não interessa. Vai tomar banho. Que nem eu falei pra vocês não querem me seguir? Tchau e benção. Mas o ocultista, a própria palavra diz que são organizados, tá? Eles são organizados. O reino das trevas é organizado. Então, quando eles vão jejuar, quando eles vão fazer um propósito para Satanás, pros demônios deles, pros demônios lá, é tudo escrito, organizado e eles não deixam de fazer. Quando vocês entram para um jejum para Cristo, vocês quebram no meio do caminho, vocês dizem, não tô aguentando. Ah, porque aqui tem um chocolate aqui. Ah, porque me deram uma torta, vieram com bolo. Vocês acham que Satanás não vai tentar vocês? Vocês acham mesmo que vocês não serão tentados? Se Jesus foi tentado, Jesus, que era Deus, que é Deus, né? Jesus que é Deus, foi tentado no deserto, vocês acham que a gente não vai ser? Meros mortais. Aí vocês caem na de Satanás. Aí vocês é convidado para a festa, vocês comem. Ah, não, vou só hoje. É só o seu hoje? Você combinou isso com Deus? Você escreveu lá, Senhor, se aparecer algum imprevisto. Que nem eu estava no jejum, tinha um propósito desse ano, né? Eu faço 4 vezes o jejum de 40 dias no ano. Faço 5 dias na semana o meu jejum espiritual. Então eu tinha tudo escrito com Deus. Cadê o meu caderninho? Agora, tá, eu acho que tem aqui. Vai me mostrar pra você. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, gente. É tudo anotado, tá, gente? Eu faço um cronograma anual de tudo que eu vou fazer pra Deus, tá? Aí eu só tenho de 2024. Ó, eu vou mostrar pra vocês de 2024. Ó, não sei se dá pra ler, mas eu coloco aqui, ó, as renúncias. Em 2024 eu fiquei 1 ano sem comer carne vermelha, esse ano eu também tava sem comer, aí eu voltei agora. Então eu pedi, né, eu tirei a carne de frango também, não comi frango. Então eu tirei o refrigerante, açúcar, eu tava sem açúcar, café, tá? Essas foram as renúncias de 2024, durante o ano, tá? Isso aqui a gente faz no final do ano, pra quando começar o ano. E aí eu coloquei aqui, né, não pintar o cabelo. Então 2024 eu não pintei o cabelo, eu tô 5 anos sem cortar o cabelo, porque eu tenho um propósito de nazireu, acho que é assim que se fala, perdão a palavra. E aí eu não comia chocolate também em 2024. Ó, do jejum. Um jejum de Daniel, ó, isso aqui pra vocês conseguirem ver, ó, pra vocês verem, ó. Um jejum de Daniel, isso aqui é tudo que eu faço com Deus. Um jejum de Daniel, 4 jejuns de 40 dias e 3 jejuns por semana. Então, em 2024, eu fiz 3 jejuns na semana. Isso quando eu não estava no jejum de 40 dias. E em 2024, gente, foi os que eu mais fiz jejum de líquido. Eu fiz jejum de sopa, fiz jejum de líquido mesmo. Fiquei no Gatorade. Então, assim, eu fui mesmo. Fui com Deus. Então, o jejum parcial, né? O que eu podia colocar no jejum parcial? Eu coloquei aqui água de coco, chás, Gatorade de água. Então, isso que eu podia tomar com Deus. Gente, isso aqui é um contrato com Deus. Aí, depois, vocês não entendem. O que eu quis para Deus? Ó,
Pedi tudo para Deus. Sabe o que Deus fez? Esses aqui são os meus pedidos. Deus realizou os meus pedidos. Apenas um que não foi concluído. Porque eu não me posicionei. Mas o resto, gente, eu recebi. Aí tem os sacrifícios, né? Que eu tenho o meu sacrifício, que é o não cortar o cabelo. Tá? Eu gosto muito de cabelo curto. Tá? Aí tem o planejamento de leitura. Gente, isso aqui, você faz... Minha luzinha acabou. Você faz esse cronograma anualmente. O meu de 2025 eu acho que não tá aqui. Acho que tá lá na minha escrivaninha. Porque eu coloquei se eu engravidasse, porque o meu desejo era engravidar, né? Em 2025, só que eu achei que não ia mais. Aí tem o do meu marido também, tá? Meu marido faz também. Ah, o meu de 2025 tá lá no meu quarto. Mas é isso, gente. Vocês têm que ser organizados. Vocês se organizam, vocês não se organizam. Aí vocês ficam aí, entram no jejum de qualquer jeito. Sai do jejum de qualquer jeito. Vocês não recebem as bênçãos. Eu recebi todas as unções que eu pedi, porque eu peço, gente, jejum. Você pode pedir? Você pode pedir. É lícito você pedir. Gente, eu tenho 26 perguntas já. Meu Jesus. Vai demorar só mais um pouquinho a live, tá, gente? Acho que essa live vai ficar um pouquinho longa. Meu Deus, eu tô doida pra ir dormir. Vamos lá. O jejum. Você... Nem lembro mais o que eu tava falando. Me perdi aqui. Já foi. Nem lembro mais do que eu falei. Mas vocês têm que se organizar. Sejam organizados. Pra vocês receberem aquilo que Deus... Você pediu. Ah, lembrei. Nos jejuns eu peço muito unção. Eu peço unção. Eu peço autoridade. Meus jejuns você pode pedir, tá? Eu pedi também, que é uma coisa material que eu pedi. Foi esse que ainda não se concluiu, mas eu creio que em nome de Jesus vai se concluir logo. Mas o restante que eu pedi, que era unção, dons, autoridade, Deus derramou sobre a minha vida. Então você tem que fazer tudo certinho, você tem que anotar, ser organizado. O crente é desorganizado, o crente não fala o que vai fazer ou não vai fazer para Deus, não sabe, não, vou tirar o refrigerante, do nada. Do nada, Senhor, eu vou tirar o refrigerante, vou fazer um propósito de refrigerante. Aí vocês querem fazer um mês de propósito de refrigerante. Isso aqui são propósitos anuais, tá? A gente faz um ano inteiro sem comer chocolate, sem tomar refrigerante, sem café, sem carne vermelha, sem açúcar, tá? Eu tava até sem açúcar, que eu falei pra vocês até pouco tempo, quando eu descobri que eu estava gestante, tanto que eu não tô conseguindo comer açúcar, ainda não tem açúcar na minha casa, é adoçante. Tudo a gente usa com adoçante. Então, gente, você se organizar, você falar pra Deus o que tu vai fazer. Vocês querem entrar, né? Entrando. Amém? Então, bora lá. Vou responder agora as perguntinhas. O jejum, que nem eu falei pra vocês. O jejum espiritual, você vai matar a sua carne. E você vai fortalecer o seu espírito. Nós temos 2 lobos dentro de nós. Um lobo que é a sua alma e um lobo que é o seu espírito. Esse espírito, quem habita dentro dele é o Espírito Santo. E esse aqui é sua alma que comanda o corpo, tá? Quem vai comandar o corpo é quem depende desses 2 lobos. Quem você alimenta? Você alimenta mais a carne, dando tudo aquilo que ela quer, comendo como você quer, não lendo a palavra porque a alma ela é preguiçosa, você pecando, né? Mesmo sabendo que você não pode pecar, você fazendo tudo, se você está alimentando a alma. Quando nós jejuamos, nós alimentamos o espírito, por isso que vocês têm que santificar os olhos, os ouvidos, porque você está alimentando o teu espírito, para que o Espírito Santo comande o seu corpo. Então, você faz jejum para que você seja comandado pelo Espírito Santo, para que você seja direcionado pelo Espírito Santo. Você tem um livre-arbítrio? Claro que você tem. Se você não quiser, o Espírito Santo falar, vai para a direita, e você não quiser ir para a direita, se quiser ir para a esquerda, vai pela esquerda. Mas deixa eu te dar uma notícia. Se o Espírito Santo falou para você ir pela direita, é porque com certeza tem muitas coisas boas na direita. Se você for pela esquerda, aí dá tudo errado. Aí você não entende porque muitas coisas na sua vida acontecem de errado. Porque não dá certo o meu negócio. Porque minha vida financeira não vai para frente. Porque minha vida espiritual nunca cresce. Como que essa menina, eu vou fazer 6 anos agora, tá? De convertida.
Já sou pastora, sim, para honra e glória do Senhor, só que eu me posicionei, eu cresci espiritualmente, eu busquei aprender, porque tem crente até hoje que nem teologia fez, que nem lê a Bíblia. Eu li a Bíblia uma vez. Pelo amor de Deus, nós lemos a Bíblia 2 vezes no ano. E isso quando a gente não tira a terceira, que é a gente mesmo, tá? A gente lê juntos. No meu ministério, minha apóstola, ela faz um programa que nós lemos a Bíblia inteira 2 vezes no ano. E, às vezes, eu tiro ali, porque como eu faço teologia, eu faço para tirar também e ler a Bíblia em um mês. Eu já mandei até um cronograma lá na mesa. Então, gente, vocês precisam se organizar. Vocês precisam buscar autoridade. Vocês precisam buscar unção. Por que alguns crentes que chegaram agora tá mais evoluído do que muitos que estão aí 15, 20 anos e não acontece nada? Se posicione, tá? Se posicione. Posicionamento. Agora vamos lá responder vocês. Então, vamos lá. Fizeram a pergunta aqui, né? Tá, olha que legal, as perguntas dos stories veio pra cá. Olha, se eu soubesse eu tinha colocado aqui. A irmã colocou: pode fazer jejum amamentando? Ou é bom esperar parar de amamentar? Não faça jejum amamentando. Você precisa de nutrientes e o bebê precisa de nutrientes. Então você não pode fazer jejum amamentando. Faça propósitos. Então tira algo. Senhor, eu vou fazer um propósito aqui de 1 ano tirando o chocolate, mas durante 3 meses eu vou tirar o café. Daqui 3, eu vou fazer 3 mais 3 meses de açúcar. Faça propósitos, tá? Vai valer para nós que estamos, né, gestantes. Eu jejuo, gente, porque eu lido com batalha espiritual. Então eu pedi autorização pro Espírito Santo para jejuar essas 8 horas. Ele só me permitiu 8. Eu já tentei 12, mas ele não permite. Então eu estou jejuando 2 vezes na semana, 8 horas, porque eu faço libertação, eu lido com batalha espiritual. Então eu preciso estar jejuando, mas quando ele falar parou, eu vou parar. Então amamentando eu não vou fazer jejum, tá? Tá, olha, perguntaram aqui bem legal também lá nos stories. Pastora, pode dormir durante jejum? Pode. Jejuns de 12 horas, a partir de 12, tá? Você não vai fazer um jejum de 8 horas e vai dormir. Pelo amor de Deus, crente. Fez jejum de 8 horas, você vai fazer o quê? Exemplo, de manhã, acordei 6 horas da manhã, vou começar meu jejum às 7. Você vai ali viver o seu dia e aí depois de 8 horas você vai entregar o seu jejum, amém? Jejum de 8 horas até, vai 12 horas ali, você consegue fazer acordado. Deu 12 horas, você pode fazer da meia-noite ao meio-dia. Só que você vai acordar às 3 da manhã para orar, você vai acordar às 6 da manhã para orar, lembra? Jejum sem oração e sem a palavra não é jejum, é dieta. Então, se vocês querem um jejum válido, vocês vão acordar nos portais de oração, tá? Então, tô fazendo jejum, posso dormir, mas você vai acordar durante o propósito ali para orar, tá? Gente, eu não vou falar de outra coisa que não seja jejum hoje, tá? Então, depois a gente fala sobre outros temas. Se vocês quiserem, eu abro mais dias de perguntas. Gente, eu tô tontinha aqui. Sabrina, eu vou ensinar depois o jejum de 40 dias, porque ele é muito específico. Então, como eu tô aqui fazendo pra responder vocês, depois a gente faz eu ensino vocês a fazer o jejum, tá? Jejum de tolo é jejum que Deus não aceita. É jejum que você não tá ganhando nada. Você não tá ganhando unção, você não tá morrendo, que é o quê? Matando a sua carne, matando a tua alma. Esse é um jejum de tolo. E qual é o jejum de tolo? Quando você não lê a palavra, quando você não ora nos portais, quando você não pega e não se santifica. Eu tô em jejum, mas eu tô assistindo uma série que eu gosto aqui que não tem nada a ver, uma série policial. Eu vou lá pra série policial porque meu marido gosta de série policial. Vou falar de uma série, eu tô vendo uma série policial. Deixa eu te dizer uma coisa, você não tá se santificando. Você tá matando, o quê? O espírito em vez da carne.
e aí seu jejum está sendo de tolo, tá? A Nath perguntou, tem que orar em todos os portais quando está em jejuando? Eu oriento vocês que sim, tá? Nem que seja 2, 3, 5 minutos, gente. Depois vocês façam pegam um horário, né, de comunhão mais forte ali, que vocês vão orar mais tempo. Só que eu oriento vocês no jejum, vocês vão ver o poder, a força que traz para vocês espiritualmente quando vocês oram nos portais. Eu não posso orar em todos os portais. Pegue portais específicos. Lembra que eu falei? Seu jejum, suas regras. Faça o jejum com Deus. Fala assim, pai, no portal ali das 6 da manhã eu vou orar. Só que no portal das 9, o portal do meio-dia eu não vou. Mas o das 3 da tarde eu vou orar. E os das 6 em diante eu vou orar. Pronto, gente. Tá? Cada horário de portal tem uma oração específica, tá? Todos os portais, eles são de 3 em 3 horas e eles têm um tema, meio-dia para cura, tá? Então, 3 da tarde, intercessão, se eu não me engano. Agora, gente, eu não vou conseguir lembrar de cabeça. Só que tem meia-noite, tem 6 da manhã, 18 horas, que é comunhão. Esse é o meu portal que eu também abro com o Espírito Santo. Então, todos os dias, 18 horas, eu estou em oração. Meia-noite eu gosto de interceder. 6 horas da manhã também é comunhão, intimidade. Então, gente, todos os portais eles têm, tá? Sentido espiritual. O mundo espiritual, ele é organizado, como eu falei pra vocês. Desorganizado é o crente. Desorganizado é o crente, porque tudo é organizado no céu. Vocês acham que Deus não ia organizar os portais? Por que vocês acham que Satanás, deu meia-noite, ele começa a fazer os trabalhos deles? Deu meia-noite, ele começa. Meia-noite, 3 horas da manhã, até 6 horas da manhã. Eles fazem de tarde? Faz. Só que não que nem na madrugada. Porque na madrugada é muito mais forte, batalha espiritual. Eles conseguem ter aquela comunhão mais forte. O véu, como chama, né? Lá no mundo, eles chamam que o véu tá mais fino, mas não é. É porque tá muito mais sensível o mundo espiritual. E é por isso que eles fazem esses trabalhos, tudo aí pra matar os outros, acabar com emprego, um monte de coisa eles fazem, tá? No mínimo, Sabrina, 8 horas de jejum, pelo amor de Deus. Vocês não me envergonham, não. Isso é muito legal. Olha que pergunta maravilhosa. Todo mundo tem muito essa dúvida, né? Podemos ter relações com o nosso cônjuge no período que estou jejuando? Claro que pode. Gente, se vocês lerem a palavra, gente, é isso que eu falo. Vocês estão precisando ler a Bíblia. Vocês estão precisando ler a Bíblia e ter também discernimento. Porque na palavra de Deus, o que Paulo lhe diz? Não se abstenha do seu esposo. Só se vocês tiverem uma combinada, se o Espírito Santo mandar. Porque deixa eu contar um segredo para vocês. 3 dias, se vocês passar mais de 3 dias sem ter relação com o cônjuge de vocês, vai ter um demônio dormindo do lado de vocês. Aí vocês têm ataques de incumbos e sucumbos, que é aqueles de sonhos, né? Que é vocês fazendo com outras pessoas ou com o próprio esposo de vocês, e vocês não entendem por que vocês estão sendo atacados assim. É porque vocês não estão tendo relação com o cônjuge de vocês. Então, não pode passar de 3 dias. Agora, se for combinado, amor, eu e você, vamos fazer um jejum aqui, santificando, bem bonitinho, vamos aqui ficar um período sem ter relação, amém. Agora, você tá jejuando, gente, ficar 40 dias, você tá pedindo pra Satanás trazer uma mulher pra vida do marido de vocês. Aí depois acontece um monte de coisa. A Pombagira apareceu. Foi a Pombagira não, foi você que não fez nada. Foi você que deixou o teu marido. Foi você, porque é na relação que nós se tornamos um só. Você santifica o teu marido santifica na relação. Se vocês não têm relação, tu tá dando asa pra cobra, você tá dando asa pra Satanás, você tá dando asa pra ele chegar e lançar espírito de encantamento. Por isso que muito casamento tá acabando. Então, pelo amor de Deus, vocês vão jejuar, que nem eu passo o ano inteiro jejuando. Imagina se eu ficasse 1 ano sem ter relação com meu marido. E aí? Ele já tava com outra.
Porque Satanás não brinca de ser Satanás. Ele vai mandar um testemunho aqui que aconteceu com meu marido. Meu marido, ele é caminhoneiro. Ele tava em casa, ele teve um pesadelo, né? Que vocês já sabem, um ataque espiritual. E foi com uma mulher. Ele falou, Jéssica, você estava do meu lado e tinha uma mulher em cima de mim. E eu falei, pô, como que a Jéssica tá deixando essa mulher em cima de mim? Aí ele acordou, já começou a repreender e me contou, né, o sonho. Eu falei, amor, cuidado, porque Satanás tá lançando seta. Ele vai lançar seta sobre você. E nós dois estávamos de jejum. Ele falou que no mesmo dia que ele teve esse sonho, logo de tarde ele foi trabalhar. Chegando na empresa que ele tava, essa mesma mulher do sonho, como ele nunca tinha visto essa mulher na vida, nunca tinha ido naquela empresa, foi a primeira vez. Essa mulher passou na frente do caminhão dele e lançou um olhar de encantamento para ele. Se ele tivesse no mundo, se esse homem tivesse, eu não tivesse fazendo meu papel de esposa, ele tinha caído. Ele tinha caído, porque espírito de encantamento, a pessoa não sabe o que está fazendo, ela simplesmente se apaixona e não entende por que acontece. Então, gente, deixa eu falar um segredo para vocês. Não se abstenham de relação se o Espírito Santo não mandar. Ah, Jéssica, faço algo. Gente, tem coisa que não dá pra falar aqui, tem que ser fechado ali. Mas eu vou fazer, tá? Também uma aula sobre a área sexual. Eu vou falar tudo pra vocês, todos os pecados, vocês vão entender, tá? Porque não dá pra falar abertamente, senão vão trancar minha live, não vão nem mandar. Amém? Então não dá. Mas você pode ter relação sim, tá? Normalmente. E se você puder, máximo 3 dias. Máximo 3 dias. Não deixe. Esposo é esposo, tá? Isso é pra homem e pra mulher. Máximo 3 dias. Vocês têm que ler a palavra, gente. Tá na palavra isso. Pode terminar de jantar e iniciar o jejum até meio-dia? Pode, dependendo de quantas horas, né? Deu ali. Faz o cálculo de quantas horas e não esquece de levantar nos portais na madrugada para você poder orar, tá? Mas pode sim. Pastora, jejum para restauração sexual. 40 dias, aí sim eu indico se abster de relação. Porque aí você vai ter que se purificar totalmente. É os 40 dias, tá? 40 dias se limpando espiritualmente de tudo aquilo que te leva a isso. Principalmente redes sociais. Se puder cortar as redes sociais, cortar, não, meu marido não é crente, ele não vai entender. Então você vai ter a relação sim com seu esposo, tá? Mas orando antes, Senhor, me purifica, que eu possa purificar o meu marido, tá bom? Porque durante esse jejum você tem muito ataque espiritual. Olha que legal. Você falou sobre orar e jejuar para casar, mas como saber se realmente ela é a pessoa certa, ele é a pessoa certa? Exatamente no jejum e na oração. Quando você jejua, ora e lê a palavra, pedindo uma resposta pelo aquele casamento, Deus vai falar pra você se aquela pessoa é a certa ou não. Se você não jejua, você não vai saber. Então, exatamente jejuando, realmente é essa pessoa certa, é essa pessoa que o Senhor está trazendo pra mim. Então, realmente jejue para isso. Até se vocês, para quem vocês estão seguindo. Hoje tem tantas vozes aqui, né? Tantas pessoas que nós podemos seguir, que nós achamos interessante. Falamos, nossa, eu quero muito aprender com essa pessoa. Quando você não tem o entendimento, essa pessoa pode estar falando de cabalá, pode estar te levando para o ocultismo e você não tá falando da palavra de Deus. Tá falando que nem então agora num tal de você trazer a prosperidade. Gente, não sei por que tá aparecendo isso, tá repreendido em nome de Jesus. Mas tá aparecendo aqui no meu Insta um povo que fala assim, vamos aprender pela palavra, dá pra aprender pela palavra, tá? As finanças, sim, isso é verdade, pode. Só que eles falam que você tem que atrair, porque você vai atrair junto com aqui que tem a palavra e você atrai aquela prosperidade. Tá repreendido em nome de Jesus, gente, não tem isso não.
Deus vai te prosperar se for para te prosperar, se você estiver pronto espiritualmente para isso, tá? Então, é cão, gente, é cão, falando da palavra de Deus, usando o versículo, tá? Então, cuidado, Satanás sabe mais da palavra do que a gente. Não se esqueça que ele estava aqui. Sim, eu já fiz 40 dias na água e no Gatorade. Porque você precisa colocar uma fonte ali, né? Então, um dia eu quero poder fazer sem nada. Mas agora eu vou ter que esperar o profeta nascer. Engano puro, gente, engano puro. Satanás, ele antigamente ele fechava a igreja na minha época. Hoje ele não fecha mais não, agora ele fica dentro da igreja, sentado. Já falei sobre isso, né? Acho que já respondeu, não sei se era essa mesma pergunta. Pode ter relação com o esposo, sim, ou com a esposa durante o jejum, tá, gente? Quem não escutou, escuta de novo. Jejum de meia-noite até meio-dia, acordar só às 6 da manhã para orar. E orar por causa do trabalho. Você pode orar pelo que você quiser. Só que você tá acordando apenas em um portal. Você acha certo você tá fazendo um jejum de 12 horas e você orar apenas um momento? Que você vai fazer uma oração ali às vezes de 10, 15 minutos? Nem que fosse uma oração de 1 hora. Gente, é Deus. Você tá falando com Deus. Você tá falando com o nosso Pai Todo-Poderoso. Vocês não têm temor no coração? Vocês não têm... Não vai no coração de vocês. Meu Deus, eu tenho que entregar mais ao Senhor. Eu sinto todos os dias que eu tenho que entregar mais a Ele. Parece que tudo que eu entrego é pouco. Se eu faço de 40 dias na água e no de Gatorade, pra mim é pouco. Eu tô entregando pouco pra tudo aquilo que Ele entrega na minha vida. Gente, vocês precisam abrir os olhos espirituais de vocês. Deus, Ele entrega tantas coisas sobrenaturais. Aí vocês não entendem por que o irmão tá recebendo mais coisas. Ah, porque que o irmão tá conseguindo o ministério. Ah, porque que o irmão, quando tem um endemoniamento, sai em nome de Jesus, já saiu. Gente, se esforcem. Esforço. Vocês precisam se esforçar. Vocês querem receber água, principalmente no teu trabalho. Você acha que você só orando um momento, você merece realmente essa causa do seu trabalho? Seja sincero com vocês mesmos. Sejam sinceros, abram o coração de vocês e falem assim, eu tô entregando só isso aqui pra Deus, tô fazendo só 12 horas e tô orando somente aqui, não sei nem se ler a palavra porque não colocou aqui, me perdoe se eu estiver errada. Mas você acha certo Deus te entregar algo que tu tá pedindo e você só fazer isso pra Deus? Gente, vocês estão muito raso. Vocês precisam, é nosso Pai Todo-Poderoso, aquele que te salvou, que mandou o único filho dele morrer na cruz por nós, que sangrou, que nos perdoou de todos os nossos pecados. E olha que a gente peca muito todos os dias. Nós não somos perfeitos. E vocês querem entregar tão pouco. Tão pouco. Aí vocês querem escutar a voz de Deus como? Vocês querem ter direcionamento de Deus como? Gente, eu não consigo entender, não entra na minha mente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Lá vai eu falar de novo do cultismo. Gente, os cão fariseu tá repreendido em nome de Jesus, que sai dessa live. Só que no cultismo, se eles falam 40 dias sem nada, os povos ficam 40 dias sem nada. Dentro de um lugar preso. 7 dias comendo mingau com sangue para entregar para Satanás. Se cortando. Eu fiz isso, né? Entreguei meu sangue. Porque nós sabemos quem servíamos. Tu acha que um Deus todo-poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que me deu a vida, que soprou a vida dentro de mim, aquele que me fez, que me deu tudo que eu tenho hoje, que me deu um esposo maravilhoso, que me deu os meus filhos, que realizou muitos sonhos meus. Tu acha que eu vou fazer 12 horas de jejum e entregar uma oraçãozinha de 6 horas da manhã? Vamos ter conhecimento. Abram os olhos de vocês. Vocês entregam pouco e querem receber muito. Se você quer receber muito unção, se você quer muita autoridade, entregue muito para Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A unção
ela não vale só isso aqui. A unção, ela vale tudo. A unção de Deus vale tudo. Vocês querem ter o odre cheio para quando a noiva chegar, o noivo, né? Porque a noiva somos nós, perdão. Se você quer ter o odre cheio, entregue tudo. Eu entreguei tudo. E eu não me arrependo de nada que eu entreguei. Eu não me arrependo de ter entregado televisão. Eu não me arrependo de ter entregado as coisas do mundo que eu gostava. Eu não me arrependo de ter entregado os meus sonhos. Porque eu tinha um sonho. Sempre gostei de enfermagem. Eu te entreguei enfermagem. Sou técnica de enfermagem. Eu entreguei minha faculdade de enfermagem para Deus. Eu entreguei tudo para Ele. E se Ele pedir minha vida, eu entrego. Se Ele pedir uma vida dos meus filhos, eu entrego. O que Ele pedir, eu vou entregar. Porque Ele merece tudo, porque Ele deu tudo para mim. Então, gente, vamos acordar. Não façam isso. Não façam isso. Você orar 3, 4 minutos, acordando na hora dos portais, não vai te matar. Vai te fortalecer espiritualmente. Amém? Peraí que tem algumas perguntas, gente, que não tem nada a ver. A Mônica perguntou, pastora, iniciar o jejum às 22 e até qual horário do dia? Você pode fazer ali, né, das 22 e entregar até para depois. Vamos lá. Se você for entregar meio-dia, você vai fazer 10 horas. Só que você não pode dormir porque seria pouco. Então, se você fizer, né? Não, perdão. Eu fazendo conta errada aqui. 23, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dá 12. Dá pra fazer das 10 às 10 da manhã. Só que acordando nos portais de oração. Dá sim, até fazer meio-dia. Você vai fazer 14 horas até meio-dia. Dá sim. Fiz a conta errada, perdão. Então, você vai poder entregar ali 14 horas de jejum. Entrega ali meio-dia. E aí, você faz 14 horas. Aí, você pula, né, o café da manhã, faz a sua oração ali no lugar do café da manhã, entrega tudo ao Senhor, tá? Mas dá pra fazer. Não existe isso, tá? Glória. Fazer 40 dias de jejum com 2 janelas de alimentação, você não tá fazendo jejum. Você não tá fazendo jejum. Porque aí, qual janela você vai abrir? Você vai abrir ali meio-dia e aí às 18 horas? Você tá quebrando o jejum. É uma janela de alimentação. Eu vou fazer aqui 40 dias, um exemplo que nem eu falei, 14 horas de jejum. Aí você vai ter toda aquela janela ali, que nem a Mônica falou, às 22 horas você entra no jejum de volta e vai até o meio-dia do outro dia. Orando no período do jejum, lendo a palavra, nunca se esqueçam disso, escutando a palavra, lendo, escutando louvor, né? Vocês precisam alimentar o espírito, tá? Então assim, abrir 2 janelas tá errado. Eu vou fazer um jejum de 24 horas, vou abrir 2 janelas. Você tá quebrando o jejum. É um engano, você tá se enganando. O Satanás tá colocando na tua cabeça que você tá fazendo jejum, na verdade você tá quebrando. Você não tá fazendo jejum nenhum, é o jejum de tolo. Que tanto falam. Gente, isso aqui é legal, olha só. A Paola, ela escreveu, e pra quem é magro demais e até comendo perde peso? Se você é muito magrinho, faça jejuns mais curtos, né? Faça jejuns mais curtos, tome Gatorade, em vez de só água de coco também, porque você vai precisar ali dos teus nutrientes,
tá? Então não faça um jejum tão prolongado de líquido. Faça algumas vezes ali, de 2 em 2 meses eu vou fazer um jejum de 3 dias para vocês espiritualmente, porque Deus tá entendendo, não se esqueçam, gente. O jejum não é para você ficar fraco. O jejum não é para você pegar, tô falando no corpo, tá? Você ficar passando mal. Deus não quer isso, nós somos o templo do Espírito Santo, por isso que tem que ser com cabeça. Eu comecei a fazer jejum de líquido depois de 3 anos que eu já estava vindo numa vida jejuada. Então vocês têm que quê? Preparar o corpo de vocês. Preparar, tá tomando vitamina? Vocês estão se preparando espiritualmente, fisicamente? Você tá fazendo exercício físico? Você tá comendo comidas saudáveis para você fazer um jejum só no líquido? Ou você come um monte de besteira, um monte de açúcar e você acha que você vai aguentar ficar 40 dias no líquido? Vocês estão se iludindo. Sabe por que vocês não conseguem cumprir o jejum de vocês? Porque vocês se iludem e não preparam o corpo de vocês. Vocês precisam preparar o corpo de vocês para que vocês possam jejuar. E nunca se esqueçam, o corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa estar bem, você tem que estar bem de saúde, tá? Então assim, se você é muito magrinho, eu sou muito magrinho, perco peso muito rápido, você pode perder muita vitamina. Você precisa repor suas vitaminas, faz um exercício, vai fazer uma academia, vai correr, você precisa ali repor massa magra, tá? E não faça um jejum muito prolongado, faz mais jejum de Daniel, né, que é um propósito. Faz o jejum de Daniel que você pode comer, tá bom? Colocando ovo, você pode fazer assim, que você precisa, tá? Então, gente, vocês têm que ter, consciência. Gente, aqui, ela colocou aqui, com o corpo inflamado. Ela tá com o corpo tudo inflamado, de um monte de besteira, come lanche, come besteira, gordura. Vocês querem jejuar, vocês não vão conseguir, gente. Gabriela, depende do remédio, tá? Dependendo do remédio, dá pra você fazer o jejum. E aí, que nem eu falei pra vocês façam um jejum ali de 12, 16, 14 horas, tá? Muitas pessoas perguntaram coisas que não tem nada a ver, gente. Olha lá, pergunta polêmica, falando do morango do amor. Eu nem falo pra vocês que isso aí é coisa de Satanás. Vocês vão falar vocês vão falar que a religiosa aqui sou eu. Podem receber libertação através do jejum. Um minuto é muito pouco, pelo menos uns 3 minutinhos, 5 minutinhos de oração. Deus vai ouvir. Colocou aqui que tem gastrite. Eu tinha várias doenças, tá? Eu não conseguia jejuar muito tempo. E Deus, ele foi curando. Então, você pode, tá? O jejum, ele vai limpar o seu corpo. Então, se você tem gastrite nervosa, você vai ver, peça os frutos do Espírito quando você tiver esse jejum, das 18 até as 10. Você vai ver que você vai começar a controlar, porque o Espírito vai estar controlando a tua alma e o teu corpo. Então você não vai ficar estressado muito rápido. Você vai ter mais calma. Você vai ter os frutos do Espírito, que é amabilidade, mansidão, domínio próprio. Então, gente, o jejum é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Só que você não pode tomar chá e eu não digo tomar chá nem café, porque se você tem a gastrite, você tá ali jejuando, na hora do jejum, você tomar essas coisas quentes, podem machucar ainda mais essa ferida. Mas você vai ver que essa gastrite vai acabar em nome de Jesus. E eu acredito que a maioria das gastrites nervosas são espirituais. A maioria é falta de libertação, é emocional.
a pessoa tem ansiedade, tem depressão, né? E nem sabe às vezes. Então, você fazendo uma libertação, entendendo o que aconteceu, o que trouxe aquele gatilho, porque são gatilhos para atingir a gastrite nervosa, foi um gatilho. Será que é falta de justiça? Você foi muito injustiçado pelos seus pais? Ou foi injustiçado por algum adulto quando você estava na infância ou na adolescência e você traz isso para a fase adulta? E aí você, quando você é injustiçado em algum lugar, você fica com essa gastrite nervosa? Então a gente tem que descobrir batalha espiritual, gente. Batalha espiritual, tá? Libertação. Então busque descobrir por que traz, qual é o gatilho que tá trazendo isso pra vocês, tá? E gente, era isso. Eu vou trazer outro, eu tô tontinha aqui, gente. Eu vou trazer outra live explicando, trazendo o versículo, né? Trazendo tudo bonitinho pra vocês, um estudo profundo sobre o jejum, por que jejuar, tá? Alguém me perguntou por que tinha por que tem jejuns, demônios que só saem com jejum e oração, tá? Mesmo que isso não esteja no original, dizem, né? E realmente quando a gente vai ler no original, não possui no grego. Mas, realmente, só tem castas de demônio que só saem com jejum e oração. Se vocês não jejuar, se vocês não orar, se vocês não são pessoas... eu sou libertador. Creio que muitos que me seguem são libertadores. Ou têm o chamado de libertação, gostam desse assunto. Então, vocês são libertadores. Libertadores, vocês precisam no mínimo de 3 vezes na semana, tá? 3 vezes na semana vocês estarem de jejum. Vocês orarem mais de 1 hora por dia. Para que vocês possam ter autoridade. Tá bom? Posso, gente, eu vou fazer algumas lives. Eu vou pegar, vão me mandando temas sobre lives que vocês querem aqui. E aí eu vou fazer pra vocês. Amém, Melissa. Tem que fazer conforme o Espírito Santo, ele tá te falando sim. Só que você tem que saber se é o Espírito Santo ou se você tá fazendo da sua própria cabeça. Porque às vezes se você estiver fazendo um jejum que tá totalmente errado, vai contra aquilo que o próprio Espírito Santo fala, aí você não tá fazendo certo. Você tem que ver se você tá fazendo o jejum certinho. Se não tá funcionando, se jejum não funciona, todo jejum, eu faço jejum também somente com o comando do Espírito Santo. Se não funcionar, eu tô jejuando, mas não tô recebendo autoridade. Tô jejuando, não tô tendo visões, não tô tendo sonhos. Não tô tendo nada. As pessoas ao meu redor não estão sentindo a unção diferente. Gente, quando tu tá de jejum, você chega perto de uma pessoa, a pessoa já se arrepia. Ela sente. Ela sente ali, ó. Ela sente que tu tá... A gente fica no óleo. As meninas sabem como é que eu fico aqui quando eu tô de jejum. Eu fico no óleo, na unção. A voz já vai dando um gatilho, já vai fazendo libertação. Por quê? Está fazendo o jejum corretamente. Então, assim, mínimo 8 horas. O Espírito Santo mandou fazer um jejum aqui de 4 horas. Você tá doido? Não foi o Espírito Santo, não. Foi a tua mente que tá sabotando você, ou foi seta de Satanás, que colocou na tua mente que 4 horas de jejum você vai receber alguma coisa. Você vai receber... mais ataque espiritual e você vai cair espiritualmente. Depois você não entende porque que você caiu espiritualmente, tá? Então assim, gente, tenham em mente, o mundo espiritual, ele é organizado. O mundo espiritual, ele tem, né, tudo aquilo. Então assim, seu jejum é suas regras, só que tem algumas autoridades. Tem coisas que nós temos que obedecer no jejum. Tem coisas que nós temos que fazer, que nem eu falei pra vocês, que é jejum, palavra, oração, santificação dos olhos, dos ouvidos. Eu tô jejuando que o Espírito Santo mandou, mas tu tá lá no pagode. Eu vim aqui no pagode porque meu amigo aqui tá fazendo uma festa, eu tô no meio do pagode. Você acha que você tá realmente entregando esse jejum pra Deus? É um jejum de tolo. É um jejum de tolo. Tá? Santificação, separação. Não se esqueça, nós somos separados. Nós somos separados, tá? Então era isso, gente. Respondi o que muitas pessoas
Flavinha, eu fazia 5 dias na semana, fora os outros jejuns que eu fazia a mais. Você quer ser um grande libertador? Você começa com 3 dias, mínimo 3 dias. 1 hora, eu não falo pra vocês quantas horas eu oro, porque vocês não têm que se espelhar em mim, vocês têm que se espelhar naquilo que Deus ele fala, mas no mínimo 1 hora. No mínimo. Vocês querem ser libertador, gente? Vocês precisam jejuar e orar. Aí depois vocês veem a unção que tem sobre mim, que tem sobre vários libertadores, vocês não entendem por quê. Ah, por quê? Consagração, oração. Eu tenho dias que eu passo 24 horas em oração. Eu separo para Deus. São meus dias com o Senhor. Ah, Jéssica, eu não posso fazer isso, pastora, porque eu trabalho. Conversa com teu esposo. Veja um dia que você está de folga. Faça isso. Entrega um dia seu para Deus. Tá? Qual é a diferença de jejum e consagração? Consagração. Você está se consagrando quando você está jejuando. Consagração, você está se separando. Quando você não vê nada do mundo, você se separa. Você só vê pregações, escuta a palavra de Deus, quando você ora, quando você jejua. Você está se consagrando. Jejum e oração é nítido, né? Jejum se abster de comida. A oração, você está orando, conversando com o Pai. Você está ali falando com Deus. Consagração, separação, tá? Separação. Você está se consagrando para o Senhor. Se separando do mundo. Então, em consagração, quando você estiver em jejum, se separe totalmente, tá? Então, gente, era isso. Depois eu faço uma mais específica, somente com né, tudo certinho com a palavra, com embasamento bíblico, ensinando mais para vocês sobre o jejum, mas eu espero que esse conteúdo já tenha ajudado muito vocês. Tá? Espero que respondendo essas perguntas já tira muitas dúvidas. Eu também, quando eu vim para Cristo, eu não entendia nada de jejum. Não entendia nada, mas eu falei, eu vou fazer tudo dos portais, porque sei lá, no Satanás eu vou fazer também aqui. E fui, e quando eu vi, é isso, e aí eu fui aprendendo cada vez mais, aí minha apóstola jejuou muito também, aí eu falei, eita, é isso, é glória, cheguei no meu lugar. Achei o meu espacinho, aonde eu me identifico. Gente, totalmente diferente de comunhão com oração. Oração você ora e você depois vai embora. Você não espera a resposta. Comunhão você é comunhão. Você fala e você recebe uma resposta. Comunhão você está conversando com Deus. Você está conversando com o Espírito Santo. Você está conversando com o Senhor Jesus. E eles respondem aquilo que você está falando. Tá? É muito diferente comunhão de oração. Eu indico a cultura do jejum, né? A cultura do jejum do Luciano Subirá. Tem outros livros também, tem lá na mesa, tá? Tem lá na mesa. Vocês que estão na mesa, tem esses livros lá na mesa. Gente, era isso. Creio que respondi bastante a vocês. Missionária, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A missionária colocou um testemunho lindo aqui, tá? Esses dias, meu marido jejuou e o Senhor não deixou ele comer e deu a palavra, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E aí chegou um pai com um filho quase morto e ele repreendeu o espírito de morte e o menino voltou. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Essa palavra que Deus deu foi uma repreensão. O Espírito Santo estava repreendendo o teu esposo. Porque o seu esposo, ele não está preparado para fazer libertação. Nós, libertadores, não precisamos jejuar para fazer libertação. Nós já estamos preparados no mundo espiritual. Sabe por que agora eu faço mesmo gestante, um monte de libertação?
Sabe, eu atendo, tava fazendo as minhas contas ali, mais ou menos eu tava atendendo mais de 31 pessoas por dia, por mês, nas mentorias. Sabe por quê? Mesmo eu gestante, mesmo fazendo só 8 horas de jejum, os demônios me obedecem? Porque eu tenho saldo no céu. Eu fiz muito jejum. Se eu for em qualquer lugar hoje, a igreja falar amanhã, pastora, você pode vir aqui pregar sobre libertação, vai manifestar e vai sair todos os demônios, que eu tenho autoridade. E são muitos, graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu tenho saldo no céu. Um libertador, eu vou ali na casa de uma, vou fazer uma visita na irmã, a irmã ela tem depressão. Eu vou jejuar hoje para mim lá amanhã. Você tá errado. Nós já temos que estar preparados. Nós já temos que estar com a armadura e com a arma na mão. Nós já temos que estar posicionados. Vocês não têm que fazer um jejum antes. Isso aí foi Deus brigando, porque teu esposo não está preparado para lidar com o espírito de morte. Então ele precisa jejuar antes. Então meses antes, anos antes, eu tenho saldos e saldos, graças a Deus, com o Senhor. Libertador precisa ter uma vida jejuada. E quando for fazer libertação, e quando for fazer visita, tem que se alimentar. Vocês não veem guerreiros indo com saco vazio. Já viu falar aquela palavra? Saco vazio não para em pé, e é verdade. Você precisa se alimentar, você não vai pra guerra sem comer. Tanto que quando tem guerra, eles alimentam bem os soldados. Para que os soldados eles fiquem em pé, para que eles aguentem a luta. E quando nós vamos para uma libertação, nós estamos em guerra, já estamos em guerra o tempo todo. Só que principalmente em libertação. Vocês têm que se alimentar. Vou fazer agora, vai ter uma conferência agora em Joinville, em outubro. Eu já estou fazendo essas 8 horas, estou em propósito por conta dessa conferência. Eu já sei que eu tenho autoridade, mas eu estou fazendo antes agora. Setembro eu não vou fazer. Setembro eu vou me alimentar tudo bonitinho. Um mês antes eu vou me alimentar com tudo que eu preciso. Se eu conseguir, né? Porque agora esse menino não deixa nem eu comer direito. Mas eu vou me alimentar, eu vou me fortificar. Eu preciso estar forte para fazer as libertações. Eu preciso estar forte com autoridade na voz, porque senão você nem aguenta falar. Tem libertação que demora 7, 8 horas. Tem libertação que demora horas. Quem aqui viu eu fazendo libertação de uma ex também umbandista, que passou 10 anos na Umbanda, lá na Global? Quem viu? Acho que muitos não viram. Mas, gente, eu fiquei lá horas com ela. Horas. Fala pra mim, se eu tivesse, não, vou fazer jejum porque a conferência é amanhã. Tô de jejum. Eu não ia aguentar. E grávida. Foi agora. Então, gente, vocês que são libertadores, não deixe o Espírito Santo brigar com vocês assim que vocês... Não, você não vai comer. Você tem que estar preparado espiritualmente. Isso é vergonhoso para nós, que somos libertadores. Já temos que ter uma vida jejuada. Ele tem que jejuar. Ele precisa ter uma vida jejuada. Ele precisa fazer 40 dias de jejum. Ele precisa fazer 50 dias de jejum. Se ele quer unção, ele precisa. Ele precisa. Tá? Fala pro teu esposo que ele precisa se preparar. Mas libertador, gente, tem que estar preparado para a guerra sempre. Amém? Não permitam. Porque isso aí é Deus brigando. É uma vergonha Deus brigar com a gente. Uma vergonha. Digo os libertadores, tá? Libertadores. Então, no mínimo, teu esposo, se ele lida com muito demônio, 5 vezes na semana ele tem que estar de jejum. Mínimo, 3 dias de jejum no líquido. Mínimo 3 dias. Ele é homem, ele precisa
3 dias ali no líquido. Até ele conseguir fazer 3 dias somente na água, tá? Líquido somente na água. Até ele conseguir esses 3 dias sem a água. Ele precisa da unção, ele precisa da autorização de tocar e a pessoa endemoniar. Ou do demônio já nem querer ficar. Você não. Vocês já ouviram falar isso de um demônio na boca? Você não. Gente, é poderoso demais. Temos que ter saldo no céu. Temos que ter uma vida jejuada. Temos que ter autorização. Como vocês têm autorização? Jejum, leitura da palavra e oração, tá? Gente, já passei mais do que 1 hora aqui. Então eu vou me embora, tá? Que Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha sido algo que tenha acrescentado na vida de vocês. Amém? E que vocês se posicionem, que vocês se organizem espiritualmente. Vocês que estão entrando agora, que querem serem libertadores, e vocês que já são libertadores, se posicionem. Se posicionem, porque depois vocês não entendem por que tem demônio que não sai de jeito nenhum. Ou porque a pessoa voltou com o demônio. Eu tirei o demônio voltou. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima noite. Vai ficar gravado sim, tá? Eu vou deixar gravado um tempinho, depois eu vou jogar lá no YouTube, tá bom? Brena, vai sim, tá? Vai sim. Se você pega e você repreende um demônio, ele vai, principalmente se for um demônio familiar. Ele tem que voltar para a família. Demônios familiares, eles não podem ir para outras pessoas. Eles só podem permanecer naquela família, tá? Então, como eles não podem ir para outros lugares, eles vão para alguém da família. Eles vão atacar alguém da família para que você fique fraco e você não faça mais. Só que quando mais você tá forte, mais jejum, mais oração, mais posicionamento, que nem no começo, meus filhos eram atacados, principalmente meu filho John. Meu menino, ele era muito atacado, ele ficava sempre doente. Minha filha ficou com asma, quase morreu, quase que não tinha saturação. Meu marido era muito atacado. Quanto mais forte eu fui ficando,